Olá, meus queridos irmãos, amigos, a paz do Senhor Jesus. Estamos dando início a mais uma edição do nosso podcast, Conexão com Deus. Eu sou o evangelista Maicon Cordeiro e hoje eu estou aqui com um convidado, um grande amigo. Congregamos juntos ali na Assembleia de Deus, Ministério de Franca, da Missão. Pastor Rogério Cruz, para falarmos a respeito do tema Neuroteologia, a ciência e a fé em harmonia. Pastor Rogério, seja bem-vindo, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, evangelista Maicon, é um prazer estar aqui. A paz do Senhor também aos nossos irmãos que vão estar assistindo. E é um prazer estar aqui com você nesse bate-papo, né? Conexão com Deus na Estação Gospel. Então, fico alegre pelo convite, viu? Maravilha, pastor. É uma honra para nós recebê-lo aqui para falarmos de um tema novo, né? Mas um tema muito importante. Sim. Que está aí na atualidade dos nossos dias, né? Nós vamos falar, irmãos, a respeito da neuroteologia, né? E para este tema, nós vamos usar o texto bíblico que está em Filipenses 4, versículo de número 7, que é: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém, queridos? Que esse nosso bate-papo seja edificante para as vossas vidas. Amém, queridos? Amém, pastor? Amém, Maicon. Graças a Deus. Queridos, a neuroteologia, ela busca entender como nossa fé e a nossa relação em Deus afetam a nossa mente, emoções e até o nosso corpo. Pastor Rogério, poderia nos explicar brevemente o que é a neuroteologia e como ela pode nos ajudar a compreender melhor a espiritualidade? Bem, Maicon, a neuroteologia, talvez muitas pessoas não conhecem ainda, é algo recente, mas na verdade, simplificando, isso começou na década de 70, com duas pessoas que eram psiquiatras e neurologistas no estado da Pensilvânia, Achilles e Andrew Nerber, e eles começaram a estudar sobre o comportamento do ser humano na esfera religiosa ou na esfera espiritual, como que a espiritualidade ou a religiosidade afetava no comportamento das emoções do ser humano. É claro que com o tempo Achilles ele faleceu e Andrew ele continuou levando esse projeto à frente, só que a neuroteologia ela pegou uma solidez na década de 90, de 2000 para cá. Tá? Então a neuroteologia, aí a gente tem que entender, porque é uma junção entre neurociência com teologia. Até aqui, né, a gente até pediu para o pessoal colocar aqui, por exemplo, a neurociência é a ciência que estuda o sistema nervoso, a organização cerebral e a fisiologia do cérebro. Tá? Essa é a neurociência. Já a neuroteologia é o neologismo, que descreve o estudo científico dos correlatos neurais das crenças, como que as crenças e a espiritualidade interferem no sistema neural. Tá? Então a neuroteologia ela tem basicamente essa definição, como que a experiência espiritual afeta, tá, na nossa parte cerebral. Então é um assunto que está muito em evidência, apesar que eu acredito, como já disse, que é algo novo para muitos, e ela ajuda a compreender a nossa espiritualidade com Deus através do nosso cérebro. Então, basicamente, a neurociência seria, ou a neuroteologia seria esse ponto de partida. Tá? Maravilha, pastor. Então, a neuroteologia, ela estuda cérebro, emoções Isso. E espiritualidade. Exatamente. Como que a fé, tá, ela afeta nas nossas emoções. Lembrando que as nossas emoções, daqui a pouco a gente vai chegar lá, né? As nossas emoções têm a ver com o nosso comportamento e também afeta o nosso dia a dia.
Então a neuroteologia ela vai entrar nesse caminho, ela vai tentar decifrar, compreender como que a experiência espiritual afeta no nosso cérebro. Então parece que é uma coisa que não tem lógica, mas tem lógica, até porque o tema aqui do nosso bate-papo é esse, né? Ciência e fé, né? Em harmonia. Para muitos parece que não tem uma conexão entre a ciência e a fé, mas na verdade existe uma conexão entre a ciência e a fé. Então o nosso comportamento espiritual, ele é mediante, ou ele é resultante da ação do Espírito Santo, a ação da Palavra de Deus e a ação da fé na nossa parte neural, Maico. Muitas pessoas eles não acreditam, né, pastor, que o espiritual, né, envolve o emocional, que seria na verdade o cérebro, né? Porque sim, a Bíblia fala a respeito do coração, mas fala do coração em questão do cérebro, né? Porque o que sente primeiro é o cérebro, é isso mesmo, né, pastor? O coração, quando a gente vê a palavra coração na Bíblia, a gente tem que entender que é uma expressão de linguagem, tá? Então, quando fala coração, o coração procede às saídas do homem, Provérbios fala sobre isto. Há vários textos que falam ou dá a ideia que Deus conhece o nosso coração. Então, quando fala coração na Bíblia, está falando da nossa mentalidade. Certa feita, acho que é Mateus capítulo 15, Jesus ele censurou os religiosos, precisamente no versículo 7. Vocês me honram com seus lábios, mas o vosso coração está longe. Foi aquele episódio que tanto ele e os seus discípulos foram acusados de estar alimentando sem lavar as mãos. Aí a acusação dos religiosos era essa: olha, vocês não lavarem as mãos, claro que o ato de lavar as mãos é um ato de higiene, vocês vão contaminar, porque o que entra que contamina o homem. Aí lá no verso 13, se não me engano, Jesus ele dá uma inversão, ele fala: o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai do coração. Então o coração, na visão bíblica, especialmente na cultura judaica, não se refere a esse órgão que a gente tem aqui, essa válvula que bombeia o sangue. Quando fala de coração na Bíblia, está falando da nossa mente. É essa realidade virtual que a gente tem aqui no nosso cérebro, que a gente tem o poder ou não de trazer à existência aquilo que pensamos, aquilo que projetamos, aquilo que sonhamos. Então, quando fala coração, está falando da nossa mente, do nosso cérebro. Verdade. Muitas das vezes, pessoas sentem no seu emocional algumas marcas, né, que são trazidas pela vida, pelo cotidiano, é mesmo, pastor? E essas marcas, elas afetam o espiritual, né? Elas ficam gravadas no espírito. Isso mesmo, pastor? Aí você está entrando no campo, né, das doenças psicossomáticas. Inclusive agora eu estou tratando esse assunto na nossa igreja, lá na nossa sede em Pedregulho. Todas as terças-feiras a gente está fazendo esse trabalho, e ontem eu até falei algo sobre qual é a relação do transtorno de ansiedade com traumas e perdão. Então, quando acontece esse tipo de situação, na verdade, não é somente o nosso espírito que é afetado, certo? Mas a nossa consciência. Então, Freud, que foi o pai da psicanalista moderno, né, um grande psicanalista, ele diz que o ser humano ele tem o consciente e o pré-consciente. Então, o pré-consciente, imagina, Mike, que seria uma caixa preta de um avião. Você pode ver que quando há um acidente, né, e aí eles vão abrir a caixa preta para poder ver o que passou minutos antes, qual foi a conversa do piloto com a torre. Assim. Então, a nossa pré-consciência, ou inconsciente, Freud dizia, pré-consciência ou inconsciente, é como se fosse essa caixinha preta. Então, por exemplo, uma pessoa que teve um trauma na infância, e esse trauma não foi tratado, essa pessoa ela não se abriu, essa pessoa ela não contou para ninguém, ela simplesmente guardou para si, porque aí vai depender da situação, porque ela foi ameaçada para não contar, vice-versa. Aquilo fica no inconsciente. E quando não é tratado, aquilo gera um trauma.
E esse trauma ele pode levar a um transtorno. Aí vai depender de cada caso. Pode levar a uma síndrome de pânico, pode levar a uma depressão, pode levar a uma bipolaridade. Então, conforme a pessoa vai vivendo, parece que ela esqueceu daquele trauma, mas não, está lá no pré-consciente. Quando ela enfrenta uma nova situação, uma nova decepção, uma angústia... Parecido, né? Isso, algo parecido, é como se fosse um gatilho que é acionado. Então, aquilo que ela sofreu lá atrás vem ao presente. Então, tudo aquilo que ela sofreu, tudo aquilo que ela enfrentou, é como se a cena estivesse repetindo e ela estivesse vivendo tudo aquilo novamente. É por isso que há os surtos, é por isso que há síndromes, porque são traumas que não foram tratados, ficam no inconsciente. E claro, é bom a gente entender que existe um tabu, Michael, que precisa ser quebrado, porque a gente tem que entender que transtornos, depressão e coisas semelhantes não Traumas, é só... né? Isso, é uma questão da alma, não é uma questão única, ou é uma questão que só acontece com o não crente. Acontece com todos os seres humanos. Essas marcas, elas ficam gravadas, né, pastor? Ficam são como uma cicatriz. Ela pode até fechar, Sim. mas são como cicatrizes. Ela fica na alma, no corpo, alma e espírito. Ela fica no consciente, na alma. E às vezes, dependendo da situação, o corpo reflete. Por exemplo, há casos de transtornos, de depressão, ansiedade descontrolada, que se a alma adoece, automaticamente o corpo também adoece. E aí começa a refletir no corpo, por exemplo, hematomas, queda de cabelo, que não é o meu caso. Nem o meu, pastor. Sim. Né? Queda de cabelo, problemas cardiovasculares, gastrite. Então, o corpo começa a refletir o que a alma está sentindo. Os traumas, né? Os traumas. Então, por isso que é necessário tratar esse assunto no nosso meio. E quando eu falo no nosso meio, eu falo no meio evangélico. Eu até disse para alguém essa semana, eu não sei se foi essa semana ou semana passada, a liderança como um todo, ela precisa se atualizar, porque a gente mexe com pessoas. Quando eu falei esse assunto no ano passado lá em Pedregulho, agora eu voltei a falar, Michael, que teve de procura das pessoas da própria igreja, pessoas que congregam com a gente, sabe? Eu falei assim, pastor, isso que o senhor falou hoje aí, e o senhor nos orientou, eu passei por isso, eu passei por aquilo, estou sofrendo isso, estou sofrendo aquilo. Não são poucas, né? Não pessoas, são poucas, né, tá? Para você ter uma noção, só para você ter uma noção, o Brasil, ele é campeão, ele está no ranking da lista do país onde tem mais transtorno de ansiedade. É o nosso povo, é o povo brasileiro, tá? Segundo os dados aí, 45% da nossa população sofre algum tipo de transtorno de ansiedade. E o transtorno de ansiedade não tratado, ele pode gerar uma síndrome. Aí tem várias síndromes, né? A gente poderia enumerar muitas aqui. Então, é algo que tem afetado, porque a ansiedade descontrolada, porque a pessoa ser ansiosa é normal, Michael. A ansiedade normal, ela é normal. Então, por exemplo, nossa, amanhã eu tenho que pagar uma conta. Nossa, amanhã eu tenho que fazer isso, amanhã eu tenho que fazer aquilo. Já a ansiedade em si, ela faz você mover, ela faz você se movimentar. Agora, quando ela fica descontrolada, é como se fosse um sofrimento precoce ou um sofrimento antecipado, e você começa a sofrer com uma coisa que às vezes nem vai acontecer. Sim. Aí você fica sofrendo aquilo lá, fica pensando, aí gera pensamento acelerado, seu corpo começa a sentir, começa a dar taquicardia, começa a dar pressão alta, você vai no médico, às vezes faz todo o exame na parte física, o doutor vai olhar para você e fala assim, rapaz, você não tem nada, a sua pressão está boa, seu coração está bem. E mais o que? A questão da psicossomatia, ela provoca isso, as psicossomáticas, entendeu? Então é um mal que tem pegado não somente os não evangélicos, mas também os evangélicos, até porque temos casos na Bíblia de pessoas que passou por depressões. Elias, por exemplo. Elias. O homem, o profeta, o leão dos profetas. Então a neuroteologia, ela vai entrar exatamente nisso, tá? Ela vai orientar, ela vai nos ensinar como que vamos
acolher essas pessoas, como elas vão entender essas psicossomatias à luz da Bíblia, porque a Bíblia tem resposta para isso, tá? Claro que eu não posso fazer da Bíblia um livro de psicologia, certo? Então, cada coisa no seu devido lugar, tá? Mas a Bíblia, através da sua revelação, o próprio Jesus, ele mostra caminhos que até a própria psicologia usa como recurso. Agora, o que a gente tem que entender é o que você disse agora há pouco, são doenças da alma. Então, por mais que a pessoa possa procurar um profissional, e deve procurar um profissional, seja um psicólogo, seja um psiquiatra, tá? Mas ali toda a medicação que é dada, a medicação não vai curar a pessoa, vai trazer um alívio, vai trazer uma paz momentânea. Mas o que vai restaurar é só o poder que há no nome de Jesus. Tá? E é tão tremendo isso, pastor, e eu acredito nisso, porque o nosso espírito, ele está ligado direto a Deus. Sim. Não é isso mesmo? Isso mesmo. Então, a cura no espírito, ela vem direto de Deus. Sim. Então, quando nós somos curados no espírito, né, o espírito ele passa direto para a alma e também para o corpo. Né? É claro que não vai ser esquecido. Muitas coisas vão ficar marcadas, porque são marcas, né? Uhum. Vão ficar como cicatrizes. Exatamente. Não vai fechar, né? Mas existe cura. Existe a cura. Existe a cura. Né? Inclusive, lá na nossa igreja, nós temos casos de irmãos e até de pessoas não crentes que vieram com transtornos, com depressão, com síndromes que foram curadas através da palavra de Deus. Eu tenho vários casos, se a gente pudesse citar aqui, até a gente citaria, de pessoas que estavam fazendo tratamento com um psiquiatra, que não era crente, foi para a igreja, aceitou Cristo como Senhor e Salvador, começou a congregar e o Espírito Santo foi trabalhando, a palavra foi trabalhando, e hoje pessoas completamente restauradas, curadas desse mal. É interessante que você disse aí, porque nós somos uma tricotomia, nós temos corpo, Isso. alma e espírito. Então, o corpo e alma e espírito é dividido em dois hemisférios. A parte material é a parte do corpo e a parte espiritual é a alma e o espírito. Pode perceber que a alma está no meio. Então, temos espírito, alma e corpo. O espírito é a conexão entre a alma e Deus, certo? E o corpo é a conexão entre a alma e o mundo físico. Então você percebe que as emoções, quando eu falo de emoções, psique, personalidade, temperamentos, ela está localizada na alma do indivíduo. É ali que está exatamente todos esses transtornos que a gente tem aí visto, né? Os psicólogos, os consultórios estão superlotados, está faltando profissionais, está faltando pessoas especializadas, isso no sentido secular, porque estourou, Michael. Dos anos para cá, eu até acredito que a pandemia também, ela veio também para poder ainda piorar a situação. Né? Hoje a procura é muito grande, por isso que eu disse aqui que é muito importante a liderança, a líder, o pastor, aquele que trabalha com pessoas, se inteirar sobre esse assunto, porque eu já vi muita coisa. Eu estou falando que eu já vi muita coisa. Às vezes a pessoa chega na igreja lá com uma depressão, aí o cara começa a falar, você que está com depressão está com demônio, está com o diabo, está com falta de fé. E não é assim. Eu já pastoreei aqui em Franca, né, como você mesmo disse, né? Aqui em Franca eu fui pastor de igreja, de uma congregação há 4 anos, aqui no campo da Assembleia de Deus, do presidente pastor Isaac, e eu pastorei um casal que era crente, congregava, cheguei na igreja, era um casal que já estava lá, crente, servindo a Deus, firme na igreja, e os dois depressivos. Aí fizeram campanha na casa dele, já expulsaram o demônio, fizeram aquilo lá e tal, e nada, não melhorava. Aí quando nós chegamos, nós fomos na casa dele, até a irmã falou assim para mim, pastor, não é possível, já fez campanha na minha casa, já oraram, já repreenderam, e nada, será que Deus esqueceu de nós? Mas a gente está na igreja, era um casal atuante na igreja. Aí eu perguntei para ela, olha, você foi num profissional? Eu falei, não, pastor, mas isso é falta de fé. Eu falei, não é falta de fé. É importante que você procure um profissional para ver o que realmente está acontecendo, vai fazer exames para ver. Porque tem situações
casos de depressão, por exemplo, Mike, que não é de origem espiritual e nem neural. É fisiológica. Aí eles procuraram um profissional, o que aconteceu? Sabe por que os dois estavam com depressão? Alimentação. A maneira que eles estavam se alimentando não estava preenchendo as vitaminas do corpo, baixou a resistência, e onde que havia um comportamento de desânimo, de não querer fazer nada, o mal da procrastinação, que é um mal que tem pegado muita gente, e onde que gerou um estado depressivo. O médico passou toda uma dieta, foi uma dieta bem radical, 8 meses. E os dois estavam bem, não tinha mais depressão. Meu Deus, como que pode, né, pastor? Pastor, na Bíblia, vemos passagens que falam sobre a renovação da mente. Certo. Como Romanos 12, 2, que diz: não se conformeis com este mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e provar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Do ponto de vista da neuroteologia, como a fé pode impactar a maneira como pensamos e tomamos decisões? Olha, no ponto de vista neuroteológico e bíblico, o que a gente tem que entender? Fé e emoções. Elas caminham juntas. Não tem como você desconectar uma da outra. Deixa eu fazer aqui uma analogia aqui. A Bíblia diz em Jeremias 17, 9, o profeta ele lança a frase que é uma pergunta: enganoso e perverso o nosso coração, quem o conhecerá? Então, como falar coração foi o que nós acabamos de falar. Está falando das nossas emoções. Imagine um trem. Imagine que tem a cabine e tem os vagõezinhos. Então, dando uma analogia, a fé seria a cabine. É o que coordena todo o trem. As emoções seriam um desses vagões. Então, o que direciona a nossa vida não é as emoções. Porque se nós deixar as nossas emoções direcionar a nossa vida, a gente vai tomar decisões precipitadas. Tudo bem, Ayrton Senna, que foi um piloto, ele dizia que a nossa vida, ou a vida do ser humano, é feita de emoções. De fato. Só que para nós, que conhecemos as Escrituras, então a fé, Hebreus 11:1, que é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se esperam. Romanos 10:17, de sorte que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Tá? Então, a fé que tem que conduzir as emoções. E não a emoção em ser colocada na cabine do trem e a fé ser uma dos vagõezinhos. Então, a nossa fé é o que faz a linha de frente. As nossas emoções devem ser condicionadas à nossa fé. E não a nossa fé ser condicionada às nossas emoções. Então, quando fala de fé, é uma palavrinha que está muito no nosso vocabulário, né? Uma palavrinha pequena, mas ela tem uma dimensão muito grande. Então, quando você deixa de ser dominada pelas suas emoções, as nossas emoções são maléficas, egoístas e muito menos emoções pautadas dentro de uma espiritualidade. Então, por isso que há esse equilíbrio. A nossa vida ela é regida no equilíbrio espiritual. E quem vai reger esse equilíbrio é a nossa fé. Então, o texto de Romanos 12:2, que fala não conformeis com este mundo, ou não conformeis com o sistema pecaminoso, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente. É interessante que a palavra transformar ali, ela vem numa expressão no grego que é metamorfoseados. É aquele processo da lagarta que vira borboleta. Então, quer dizer, a transformação, metamorfoseados. Para quê? Para que nós possamos experimentar a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Então, a nossa mente tem que ser o quê? Sendo transformada continuamente.
E quem vai produzir isso é uma fé salvífica. Não é as emoções. Não é o sentimento. Até porque, Maico, cristianismo não é sentimento. Tá? Eu não posso pegar 2 anos de cristianismo e resumir num sentimento. Não. O cristianismo é uma questão de fé, é uma questão de renúncia, é uma questão de obediência, é uma questão de adoração. Então, a nossa vida ela não pode ser direcionada e regida pelas emoções. Porque há situações, no caso os transtornos, a pessoa não consegue gerenciar suas próprias emoções. Por exemplo, a pessoa que tem borderline ou bipolaridade, que é o transtorno de personalidade, ela não consegue gerenciar suas emoções. Ora ela está alegre, ora ela está feliz, ora ela está triste, ora ela está com raiva, sendo que não há nenhum motivo que possa mudar de comportamento. Os temperamentos, né? Exatamente, o temperamento. Então, a nossa vida ela é regida pela nossa fé. Tá? A fé. É interessante que a fé, nós falamos do espírito aqui. O espírito, como a alma e o corpo, tem 5 funções. E uma das funções do espírito, que foi uma fagulha que Deus colocou em nós, uma das fagulhas é a fé. Só que o ser humano nasce com uma fé natural. Por isso que o ser humano que não conhece a Cristo, ele tenta preencher esse espaço de adoração da fé. Porque está lá, já está lá no espírito, já está lá enraizado. A fé é tão forte, pastor, que a gente vê que ela está tão acima das nossas emoções, porque a fé não vem de nós. Não. A palavra de Deus fala que a fé é dom de Deus. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós vemos que a fé ela faz com que o homem seja transformado, seja renovado, seja restaurado, porque a fé é aquilo que nos move, aquilo que nos faz acreditar em algo sobrenatural, ou no sobrenatural de Deus para as nossas vidas. Exatamente. Né? A fé é aquilo que move, aquilo que transforma. Então a fé, eu acredito que a fé ela está muito acima das nossas emoções, por conta disso. Inclusive Deus vai falar, sem fé é impossível de me agradar. Exatamente. Né? Sabemos que a oração e a comunhão com Deus trazem paz e fortalecem nossa fé. Mas, cientificamente, o que acontece no nosso cérebro quando oramos, adoramos ou meditamos na palavra de Deus? Primeiro ponto, eu citei aqui dos pioneiros, né, da neuroteologia. Sim. Que foi Aquiles e Andrew. Eles começaram a fazer estudos e testes pesquisando qual era a reação do cérebro no momento que uma pessoa estava numa meditação, numa oração, num elevo espiritual. Então eles colocaram um aparelho, né? Isso começou com os monges tibetianos, com budistas, depois eles fizeram um teste com pessoas que tinham uma fé cristã, e todos eles tinham algo em comum. Quando você entra numa meditação, o seu cérebro, neurologicamente falando, ele começa a mudar totalmente o seu funcionamento. Tem até uma imagem que você quer mostrar para mim. Deus, é muito forte isso, hein, pastor? Então, a ciência provando... No caso seria essa? Não, a outra, isso, vai na outra. Isso, abre um pouco a imagem vamos lá. Aí. Talvez os nossos ouvintes consigam ver, os nossos telespectadores, aliás, possam ver, né? Deixa eu voltar aqui. Isso, volta só um pouquinho. Aí. Ó, veja bem, ó. Olha que coisa interessante, Michael. O homem já nasce neurologicamente preparado para crer. Lembra que eu falei aqui? Sim, ó, a ciência comprovando o que a Bíblia já fala. Isso aqui é o ponto de vista científico. Ó, o homem já nasce neurologicamente preparado para crer. É por isso que desde o início da humanidade, da queda de Adão, a gente tem aí o homem sempre tentando buscar o divino. Aí tem as religiões, tem o paganismo, tal. Por quê? Já está lá. Ó, as áreas diferentes do cérebro são correspondentes para cada etapa do processo.
Aí está aqui a figura do cérebro. Por exemplo, ó, aqui tem o lobo frontal. O lobo frontal é essa parte azul aqui, ó. Ele é, quando você entra numa dimensão espiritual ou religiosa, ele ativa a questão do como crer. Já o lobo parietal, que é essa parte aqui, ó, que é os parietais, ele ativa o crer. Já o lobo temporal, ele afeta também a questão também como crer, e os frontais, querer crer. Ó, o crer, como crer e querer crer. Então, quando a pessoa entra, vamos supor, nós está lá num culto lá, aquele culto bem pentecostal, que nós gostamos, né? Sim. E aí o Espírito Santo, ele começa a se movimentar dentro da igreja. Você começa a adorar, ou você está ali ouvindo a palavra de Deus, o Espírito Santo começa a testificar no seu espírito, o seu cérebro, ele começa a se ativar com isso aí. Os seus neurônios são ativados. Lembrando que a gente tem milhões e milhões de neurônios no nosso cérebro. É como você comparasse os neurônios com as estrelas que tem no universo. São milhões. E esses neurônios, Maicon, são ligados por sinapses. Tá? É um fio condutor, ou fios condutores. Então o que acontece? Quando você está ali na dimensão ali do culto, todo esse que eu citei aqui, ele é estimulado, aí o cérebro começa a soltar o que é substância de relaxamento, como dopamina, dá aquela sensação de bem-estar, aquela sensação de consolo. Então, o Espírito Santo, ele trabalha no nosso espírito, ele trabalha na nossa alma, e consequentemente a nossa parte neural, a nossa parte cerebral, ela é afetada nessa conexão. Olha que coisa extraordinária. Extraordinária. Se você mostrar uma outra imagem, vamos para outra imagem. Muito forte isso aqui, porque... Isso, agora amplia um pouquinho ela aí. Deixa eu ver se é isso mesmo. Ó, então veja bem, ó, a neuroteologia, que é conhecida como bioteologia, ou neurociência da religião, é uma disciplina que estuda os processos cognitivos que produzem experiências subjetivas tradicionalmente categorizadas como religiosas ou espirituais. Olha que coisa, irmãos. Que coisa extraordinária. Então, quer dizer, a ciência está mostrando que a questão do espiritual não é uma questão fanática, não é produto de mente nervosa. Até porque agora a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, ela reconheceu que um do bem-estar do ser humano é a sua saúde espiritual. Tá? Entra lá no site deles lá que você vai ver isso aí. Claro que ali ela não está defendendo uma religiosidade, né? Ela está defendendo uma questão espiritual, independentemente da crença religiosa. É a ciência aceitando, né? A ciência aceitando que existe uma questão de espiritualidade no homem. Então a gente está vendo aqui, neurologicamente falando e teologicamente falando, que a nossa fé, as experiências espirituais, ela afeta tanto no nosso emocional e tanto neurologicamente falando. Então o nosso cérebro também, ele recebe também essa testificação, tá? Aonde está toda essa harmonia aqui dos lobos frontais, tudo na questão do crer, como crer e para crer. Pastor, e a oração e a comunhão com Deus, que fortalece nossa fé, ela é tão importante. Inclusive Jesus vai falar, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, né? Que ele fala que ele vai transferir uma paz para nossa alma. Exato. Né? Porque a paz de alma é uma paz que reflete tanto no espírito como no corpo. Exatamente. Não é mesmo? Exatamente. Então é tão importante essa nossa ligação com Deus, essa nossa comunhão com Deus, a oração, a meditação, porque é isso que vai trazer a cura espiritual de traumas, sim, né? E feridas abertas que viram ao longo do tempo. Muitas pessoas sofrem por causa desse assunto, né? Por causa desses traumas, inclusive a depressão é um dos mais fortes, né? A síndrome do pânico, sim, já ouvi falar muito, já acompanhei casos
de síndrome do pânico, já vi pessoas sendo restauradas, curadas, e hoje não tem mais essa síndrome do pânico, né? Por quê? Porque são traumas que são carregados, né, no corpo físico, mas que são transmitidos. Exatamente. Transmitido para a nossa alma. Reflete. E para o nosso espírito. Sim. E como nós somos curados? Quando entra esse assunto em respeito de traumas do passado, são traumas que ficam centralizados, né? Que ficam gravados, na verdade, né? Isso, no ficam consciente. Gravados no consciente. O consciente é aquilo que transfere para a alma e espírito. Isso. E essa comunhão com Deus, essa comunhão, a oração com Deus, ela traz essa cura. Exatamente. Não é Exatamente. mesmo, eu tenho um caso lá, a gente tem que mostrar também por experiências, né? Um jovem da nossa igreja, quando nós chegamos em Pedregulho, já faz 1 ano e 2 meses, nós estamos na cidade de Pedregulho, agora eu sou o pastor da sede, presidente pastor Levi de Lima Moraes, e eu mudei, com 1 semana, eu fui no mercado, onde que eu morava lá, e inclusive até uma das atendentes do mercado é até da nossa igreja, né? Uma irmã da nossa igreja. Aí fui no açougue, aí um rapaz me atendeu, esse rapaz não era crente, pedi lá o que eu queria comprar e saí. De repente, quando eu vi Michael, ele veio atrás de mim no meio do corredor, isso era no sábado, o mercado cheio de gente. Ele falou: o senhor que é o pastor Rogério? Eu falei: eu mesmo. A moça ali do caixa ali da sua igreja e tal. Ela falou do senhor, que o senhor é novo aqui na cidade e tal. Aí ele começou a contar a história dele, um rapaz de 21, 22 anos, novo. Eu falei assim: pastor, eu estou com depressão, eu estou com síndrome do pânico, e é horrível, porque às vezes eu estou aqui trabalhando, parece que eu vou desmaiar, tem hora que dá vontade de largar tudo e sair correndo. Tem hora que meu coração parece que vai sair do peito. E eu medo toma conta. Exatamente. Né? Procurei um psicólogo, o psicólogo me encaminhou para o psiquiatra, e o psiquiatra me passou uma medicação. Só que, pastor, ele contando para mim nesse dia: eu não quero tomar remédio. O remédio me derruba, eu tenho que trabalhar, eu tenho que viver minha vida. Ele começou a chorar ali, desabafando. Aí eu falei para ele, olha, daqui 2 semanas vamos começar um assunto aqui na igreja que vai falar exatamente sobre isso aí, sobre os transtornos da alma. E você é convidado para estar lá. Não, eu vou. Aí quando ele saiu, Mike, aí o Espírito Santo falou assim para mim: ora para ele. Isso no meio do mercado. Aí eu falei assim: volta aqui. Ele voltou: eu vou orar para você aqui agora. Ele falou: agora, velho, agora. Aí estava de boné, tira o seu boné. Aí eu pus a mão na cabeça dele. Aí naquele dia eu vi literalmente a mão de Deus entrando na vida dele. Ele foi, começou a participar. Se não me engano, no 4º culto, Michael, ele aceitou Jesus. Aí Deus começou a trabalhar, porque ele tinha uma namorada, que hoje é a esposa dele. Ela era desviada da igreja. E através dela, ela voltou também para Jesus. Ele começou a ir. Aí ele, tratando, né, com o psiquiatra, Deus começou a trabalhar no coração dele, foi. Aí, eu falei assim, ele chama Gustavo, esse rapaz. Eu falei: Gustavo, você pode me ligar na hora que você quiser, me liga, tá? Eu quero te ajudar. Michael, tinha dias que dava 5 a 6 crises nele. Terrível, mas difícil. É terrível, pastor. Eu acompanhei casos de perto. E ele me ligava: pastor, não estou bem. Eu orava por ele. Aí com o tempo as crises foi baixando. Ele começou a congregar, firmou na igreja, tal, participando dos cultos, tal. E aí chegou um ponto que parou. Não deu mais as crises. Aí um dia ele chegou, ele foi até na minha casa e falou assim: pastor, eu não vou mais tomar o remédio. Aí eu falei para ele: olha, você vai parar de tomar remédio porque alguém mandou você parar, ou a sua fé está pedindo para você parar? Porque se foi alguém que mandou você parar, eu te recomendo que não pare. Tudo bem que a medicação não vai te curar, filho, mas é importante, porque ela vai te dar uma sensação de alívio até você conseguir sobressair. Eu falei: não, Deus tocou no meu coração, pastor. Eu não vou mais tomar o remédio. Eu falei: então faça o que a tua fé te pediu. Ele parou, Michael. Ele tinha um retorno no psiquiatra. Ele chegou no retorno. Até então ele não falou para ninguém, que ele tinha parado só para mim, que ele tinha parado de tomar o remédio. Chegou lá, o psiquiatra analisou e falou: olha, o que você fez? Você não tem nada, você tá bem. Aí ele começou a pregar pro psiquiatra.
Olha, eu fui para a igreja, eu sou crente agora, eu estou servindo a Deus. Deus me transformou. Deus me transformou, preencheu toda aquela amargura. Me curou, não estou sentindo mais nada. Me restaurou. Não tem mais crise. É isso que Deus faz, né, pastor? Aí o psiquiatra falou assim, então você está de alta, você não precisa vir mais aqui. Aí eu falei assim, mas deixa eu falar uma coisa para o senhor. Já faz um mês que eu não tomo remédio. Ele, como? Como que faz um mês que você não toma remédio? E não deu crise? Eu falei, não deu crise, doutor. Aí o psiquiatra, realmente, o seu caso aí foi uma questão puramente espiritual. A gente vê o tanto que a ligação com Deus, ela interfere. Ela interfere, ela traz a cura, a restauração, ela nos renova. A palavra de Deus nos renova a cada dia. A palavra de Deus renova. A palavra é viva, irmãos. A palavra é viva e eficaz, tá? A palavra de Deus é como uma espada de 2 fios. Sim. Capaz de atravessar juntas medulas e até ela a divisão da alma e do alma e espírito. Aí eu te pergunto uma coisa. Discernindo os pensamentos e intenções do coração. Aí eu te pergunto, Maico, qual que é o profissional da saúde? A gente está com a ciência bem avançada, graças a Deus por isso. Mas qual que é o profissional da saúde que tem a capacidade de chegar na divisão da alma e do espírito? Não existe, Maico. Não existe. É somente a palavra de Deus que vai lá. Palavra viva. Viva e eficaz. Palavra viva de Deus. Quando a palavra ela fala que discerne as intenções do coração, ela fala que a palavra conhece todas as coisas. Exato. Ela sabe, Deus sabe aonde agir pela palavra de Deus, ele age. Ele age. Aonde está o ponto que precisa ser restaurado, precisa ser renovado, que precisa ser curado. Outra coisa que outro grande desafio do mundo moderno é o estresse, ansiedade, sim, né? A depressão. Existe alguma relação entre a espiritualidade e a saúde mental? Como a fé pode auxiliar na redução desses problemas emocionais, pastor? É a questão de você ter estabilidade espiritual. Claro que somos seres humanos. A nossa vida é cheia de altos e baixos. Então é a nossa caminhada, a gente tem altos e baixos. Agora, o que temos que entender é o seguinte. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. O que Pedro fala lá? Lançando sobre ele as vossas ansiedades. Ele ali é Cristo. Lançando sobre Cristo toda a vossa ansiedade, porque ele já tem cuidado de vós. Ele não vai cuidar, ele já está cuidando, Maico. Então, o que é lançar? Se jogar, lança sobre ele toda a vossa ansiedade. Você sabia que tem pessoas que, às vezes, isso é constatado, viu, Maico? Às vezes, os transtornos são resultantes também de decisões erradas. Em alguns casos. Exatamente. Tá? E a pessoa fica tão envergonhada, tão assim, humilhada, que ela acha que Deus não tem o poder de perdoar ela. Tá com 3 semanas eu tratei de um assunto com uma pessoa, que lá é assim, a gente tem o nosso povo da igreja e às vezes até pessoas de outras igrejas me procuram, porque passa o meu contato, não, esse pastor aqui ele é especializado e tal. Tá com umas 3 semanas, um mês, uma mulher nova me procurou, crente da igreja, me procurou, falou, pastor, eu queria conversar com o senhor. Eu sei que pessoalmente não dá, porque ela mora em outra cidade, e eu queria conversar com o senhor. Aí eu falei, não, tudo bem, ela pode ser por aqui mesmo. Aí ela contou a história dela, Maico, triste desde a infância, traumas, situações familiares, e, detalhe, cresceu num lar evangélico. Família destruturada, sabe aquela família que vive de aparência, mas não é nada daquilo. Ela cresceu nesse lar. E aquilo gerou um sentimento de revolta, traumas, coisa terrível, né? Não convém nós passar aqui. Isso gerou uma revolta. Na adolescência foi para o mundo, se prostituiu, se entregou na carnalidade. Aí passou um certo período, ela
voltou para Cristo, veio para a igreja, aceitou Cristo novamente. Só que ela não se sentia perdoada. Ela não se sentia perdoada. E detalhe, tudo isso que ela enfrentou, que ela estava me contando esse dia, ela falou assim, pastor, eu não contei para ninguém. Eu estou contando para o senhor agora. Não desabafei com ninguém. Tudo que eu estou relatando aqui, o senhor está sendo a primeira pessoa. E eu me sinto imunda. Eu não me sinto perdoada. Existe o acusador, né, pastor? Isso. O acusador, aí, claro. Inclusive memórias, né? Sim. Porque ele sabe memórias. Exatamente. O futuro ele não conhece, mas memórias... Sim, até porque, indiretamente, o diabo aproveita de uma situação. Sim, com certeza. Eu já peguei casos de pessoas depressivas que era questão neurológica e fisiológica, mas já peguei casos de pessoas depressivas que eu fui pôr a mão para orar, manifestou o demônio. Pastor, o senhor me falou que o senhor tem tratado desses assuntos lá, né? O pastor Rogério, irmãos, eu esqueci até de falar, pastor, o senhor me perdoa? Imagina. O pastor Rogério é pastor hoje no campo de Pedregulho, né, pastor Rogério? Uhum. Pastoreia a sede ali no campo de Pedregulho. Qual que é o campo lá, pastor? É o campo do pastoreio Levi de Moraes, é o campo da missão, igual nós aqui, de vocês aqui. É o campo do Belém, né? Que campo de missão, pastor, presidente? Levi de Lima Moraes. Levi de Lima Moraes. Bem conhecido, né? Já foi vice-presidente aqui do Campo de Franca. Então, irmãos, esse assunto, irmãos, é um assunto que precisa ser tratado dentro das nossas igrejas. Sim. Por quê, irmãos? Porque não é um assunto que não são só pessoas do mundo que vivem com crise de ansiedade. Não. Pessoas do mundo que vivem com depressão, crises depressivas. Inclusive, dentro das nossas igrejas existem esse tipo de pessoas. Sim. Né, pastor? Até pastor Rogério é formado, né, pastor? Sim. Em neuroteologia. Isso. É isso mesmo, pastor? Isso, neuroteologia. Sou neuroteólogo. Eita, glória, hein? Maravilha. Maravilha, né? Então, essa pessoa me procurou, desabafou, Marco. E ela não se sentia perdoada, ela se sentia imunda. E ali, conversando com ela, orei por ela, falei, filha, você está perdoada, porque a partir do momento que você está contando, né, eu falei assim, pastor, eu tenho nojo daquilo que eu fiz, eu repugno aquilo que eu fiz. Então você já está perdoada, porque a Bíblia diz, aquele que confessa e deixa alcançará o quê? Misericórdia. Então, tenha certeza, porque é a questão do sentimento de culpa, o estado de culpa que a pessoa fica com aquilo lá, e fica remoendo aquilo lá na cabeça dela. Aí junto ao acusador, você não vale nada, você é uma infeliz, você é uma miserável, olha você não tem valor. Então, indiretamente, ele aproveita disso. E ali a gente tratou desse caso. Graças a Deus. Todo aquele sentimento de culpa que ela tinha, é como se Deus pegasse assim e arrancasse pela raiz. É triste, né, pastor? Eu tive um amigo que sofreu com depressão, também com essas crises de ansiedade, e ele tinha a síndrome do pânico. Quando ele estava dentro de casa, de repente sentia medo, não conseguia ficar dentro de casa, saía correndo para a rua, corria para longe das pessoas, dos parentes, não conseguia ficar perto de ninguém. Então, era um grande amigo meu, né, congregava com a gente ali no Jardim Brasilândia, e a gente começou a fazer visitas para ele, começou a orar com ele, começou a chamar ele para participar mais, e nessas participações que ele foi vindo, ele foi buscando a presença de Deus, foi lendo a palavra de Deus, ele foi tendo uma comunhão maior com Deus, e ele foi se curando por dentro, e graças a Deus, pastor, ele foi liberto dessas crises, ele foi curado da depressão, dessas crises depressivas, e hoje, graças a Deus, consegue viver uma vida tranquila e transformada. Então, irmãos, é por isso que é muito importante, né, pastor, a gente tratar desses assuntos porque tá em dentro alta das nossas igrejas. Tá em alta. Pastor, nós vamos ficar por aqui. Eu sei que esse é um assunto muito bom da gente falar, Sim. né? Um assunto que precisa ser falado. Eu quero agradecer o senhor, né, por ter atendido aí o nosso convite. Que Deus continue abençoando o senhor, que Deus continue te usando dentro da neuroteologia, também no campo
de pastor, né? Que o senhor também hoje é pastor lá na igreja, né? Sim. Que o senhor continue te usando a cada dia mais, né? Para transformar vidas, para curar vidas, porque isso é muito importante. Pastor, muito obrigado. Pastor, qual que é a mensagem que o senhor deixa para os nossos ouvintes? Eu vou deixar essa mensagem. Primeiramente, eu quero agradecer, viu, Mike, pelo convite. Tá? Uma honra, mas novamente eu falo que é uma honra estar aqui com vocês. Eu quero deixar aqui um versículo. Eu sei que tem vários textos que a gente poderia pegar e implementar sobre esse assunto, mas eu quero deixar um texto aqui de Filipenses capítulo 4, versículo do número 4 a seguir, que diz assim, ó, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Agora o clímax está aqui, ó. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração, ou a vossa mente, em Cristo Jesus. Então eu deixo esse texto para você que está aí e que vai assistir esse podcast. Veja bem, olha o que Paulo está dizendo aqui, Michael. Ó, que sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, e pela oração e pela súplica. Tá? Então, está enfrentando um momento, situações, seja um transtorno, seja uma síndrome, seja uma depressão, põe conhecida diante de Deus as vossas petições. E eu tenho certeza que Deus ele vai ao teu favor e ele vai operar um milagre na sua vida. Essa é a palavra que eu deixo aqui para todos nós esta manhã. Pastor, meus irmãos, eu quero agradecer também todos os nossos espectadores, você que tem nos assistido, continue compartilhando, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal. Quero agradecer toda a equipe aqui do nosso podcast, que Deus continue abençoando, Escritório de Advocacia Dr. Telmaia, Estação Gospel, também o nosso Folha de Franca. Amém? Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração, pastor? Vamos fazer sim. Ora para nós, pastor. Amém. Pai, no nome de Jesus, sim, Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por estarmos sim, aqui, Jesus, meu Deus, nesse podcast, nesse bate-papo espiritual, bíblico, neuroteológico, que o Senhor possa, meu Deus eterno, abençoar cada um que estará assistindo, ó Pai, esse podcast, que o Senhor possa, com as suas mãos, ó Pai, estar operando, entrando, ó Pai, onde que nós não temos, ó Pai, a condição de entrar, mas sabemos, ó Pai, que o impossível o Senhor pode fazer, ó Pai. Meu Deus, alcança essas pessoas que principalmente, ó Pai, estão enfrentando esses males, essas doenças da alma, que o Teu Espírito Santo venha consolar, meu Deus, os corações e mentes, ó Pai, que o Senhor possa trabalhar em cada casa, em cada família, em cada residência, que o Senhor possa abençoar esse local aqui também, Senhor. Que esse local, que essa programação, que esse podcast venha alcançar muitas vidas. Amém, abençoa, ó Pai, nosso irmão Maico, a todos aqueles, ó Pai, que te ajudam diretamente ou indiretamente, ó Pai, para que esse projeto venha a ser real, Senhor. Pai, é o que nós te pedimos nesta manhã, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, meus irmãos. Deus te abençoe em nome de Jesus.